nos trazer a palavra hoje, Senhor. Que Ele diminua na Tua presença. Que nós, a igreja, Teu corpo de Cristo, possamos também, junto com Ele, Senhor, nos diminuir diante de Ti. Usa o Teu Filho, Senhor. Fala aquilo que Tu queres. Prepara os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, para ouvir a Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Queria pedir que você que está aqui na igreja pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no Evangelho de Mateus. Essa mensagem é uma mensagem temática. Por ser temática, eu irei usar um texto apenas para tentar dar ênfase ao tema dessa mensagem. Você pode até ficar à vontade aqui, ou mesmo aí. Mateus capítulo de número 6. A todos eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler desse texto 3 versos para consubstanciar o tema já proposto e já anunciado, que seriam os segredos da Bíblia para uma vida próspera. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, em algumas versões diz ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os ímpios, em algumas versões diz gentios, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tome assento, por bondade. Como estava gostoso aqui, né, Wilson? Eu estava chorando muito ali, por causa dessa pregação, inclusive, que eu irei ministrar hoje. Porque eu vou, como já anunciei em alguns dos nossos grupos, eu vou pregar sobre algo que eu vivi recentemente, muito recentemente. Então eu me emocionei porque durante o louvor, e Deus faz essas coisas, né, Wilson? Por isso que o louvor era uma peça fundamental em qualquer culto. É por isso que no templo de Israel, quando existia, os turnos eram de 24 horas, o louvor era sem cessar. Todos os momentos tinha que ter um levita louvando a Deus, porque o louvor ele faz algo tremendo. Pena que muitos de nós perdemos um pouco dessa essência, perdemos um pouco do entendimento desse momento de louvor, e louvor se torna um rito, que a gente às vezes até fica assim: poxa, podia pular logo isso, ou acabar logo, ou isso podia diminuir a quantidade de tempo, né? Enquanto alguns ainda na presença do Eterno, se alegrando, dizem glória a Deus, exaltado seja o nome do Eterno, né, fofo? Adorando a Deus, cantando para Ele, porque Ele é digno de ser adorado. Em Mateus, no capítulo 6, que não é o texto que eu irei estar nessa noite ministrando, conta uma história que todo mundo conhece. Os discípulos estavam com Jesus e Jesus foi ensinar para eles o segredo da prosperidade. Jesus foi explicar para eles como é que eles poderiam ter uma vida tranquila na terra, e que coisa eles deveriam ter em mente, ou que segredos eles deviam conhecer para que essa vida tranquila na terra alcançasse a vida deles. E quando eu digo vida tranquila, eu não me refiro nem de longe a uma vida sem problemas, porque uma vida sem problemas é uma vida chata, meu irmão. Eu disse, não me lembro para quem essa semana, que ser bilionário, como alguns estão aí na lista dos 10 mais homens ricos, mais ricos do mundo, deve ser um saco, deve ser chato ter dinheiro para comprar qualquer coisa. Eu não estou exagerando não, isso aqui não é uma fala idiota não, é uma fala bem inteligente. Eu filosofei muito para poder expressar isso.
Pensei muito antes de chegar a essa conclusão. Deve ser um saco você ter dinheiro para comprar tudo, porque não há o prazer em você conquistar aquilo que você deseja, não há o prazer em você lutar por aquilo que você deseja. Então deve ser muito chato. E essa vida tranquila não é a vida que Jesus promete. A vida tranquila que Jesus promete é em meio ao problema você vencer, em meio ao problema você ter, em meio à escassez não lhe faltar nada, em meio ao caos você está andando, marchando. Isso é uma vida próspera, e isso é fantástico, porque Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. E ele fala sobre o segredo de como ter o que vestir, como ter o que comer, como ter como viver. Ele fala de necessidades básicas que todo ser humano tem. Para você viver, você tem que ter o que vestir, o que comer, onde morar, aonde se abrigar. E tudo isso Jesus disse: olha, se você tiver o reino de Deus como a sua prioridade, não lhe faltará nada disso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio nisso. Mas não é necessariamente sobre isso que eu queria falar, porque sobre isso nós já pregamos em alguma das outras várias mensagens que já ministramos, inclusive nesse texto. E creio, salvo engano, que uma vez nós destrinchamos esse texto, trazemos aqui, fizemos uma exegese muito bem feita desse texto, tentando entender, afinal de contas, que reino é esse que a gente tem que buscar para que sobre nós fosse acrescentado essas coisas. Então não vou me deter nisso, porque esse não é meu foco. Só precisava desse texto para consubstanciar o tema, que é segredos da Bíblia para uma vida próspera. E pastor, e por que o senhor decidiu falar disso hoje? Porque coincidentemente, de sexta-feira para cá, eu tenho conversado com alguns irmãos, e eu tenho vivenciado umas situações um tanto quanto estranhas com esses irmãos. Situações de ouvir coisas que me deixam um pouco preocupadas. Eu até cheguei a abrir o programa da nossa igreja. Tem um programinha lá que mostra, né, quem dizima, quem não dizima, quem oferta, quem não oferta, quem faz, quem deixa de fazer. É um programa que controla. Eu acho que eu entro uma vez por ano naquilo. Eu entrei essa semana para eu buscar a vida de alguns desses irmãos que estavam conversando comigo. E na hora que eu ouvi, eu disse: está explicado, é justificável isso. O porquê que eles estavam me reclamando tanto, o porquê que eles estavam dizendo que depois dessa pandemia, muita coisa não deu mais certo. Porque que depois da pandemia, negócios fecharam, negócios de crente. Eu estou falando nessa noite a crentes. Se você não é um crente, entenda, isso pode vir sobre você se você olhar para essa palavra e tê-la como sua base de fé. Mas eu estou falando a quem já está dentro dela, caminhando nela e por ela, ou pelo menos deveria. E aí nós vivemos um ano inteiro passado de desespero, de crise mundial. Quer ver? Quem sentiu essa crisezinha aí? Levanta a mão assim aqui na igreja. Sentiu, né? Não foi fácil. Se eu disser que foi moleza, eu estou mentindo. Por isso eu estava chorando agora há pouco aqui, porque eu me lembrei dos momentos dificílimos que eu vivi de crise, no meio da crise. Que pior do que você estar numa crise, é você estar em crise, dentro de uma crise, que é bem diferente. E eu estava em crise, vivendo a crise da pandemia. Eu estava em meio a uma desassociação de uma empresa, uma dissolução de uma empresa de mais de 28 anos, uma empresa que eu construí do zero, tijolinho por tijolinho, e vi ela, ou a vi, por assim dizer, ela se dissolver diante dos meus olhos em pouco mais de 1 ou 2 meses. E o culpado não foi a pandemia. Não foi a pandemia. Mas a pandemia estava lá, para fazer com que isso, que era uma crise, agravasse 50, 100 vezes mais. Então você já está num problema sério, que não é causado pela pandemia, em meio a uma pandemia, que agrava qualquer problema sério, meu irmão, que atinge qualquer empresa, que faz com que qualquer pessoa entre realmente em pânico, porque você vê tudo que você construiu se destruir, e se destrói diante dos seus olhos, e nada do que você faz
parece ter solução. Então eu vivi uma situação que foi uma situação muito pessoal, muito minha, e eu posso hoje, 5 meses depois, subir neste púlpito e dizer: louvado seja o nome do Eterno, glorificado seja o nome do Eterno, porque em meio a crises, em meio ao caos, Deus permaneceu fiel diante daqueles que foram fiéis a Ele. E aí eu quero falar sobre isso, porque isso é uma coisa, pode aplaudir mesmo, eu até espero, porque Jesus merece as nossas palmas, a adoração, o louvor, né, Rosana? Jesus merece. E aí eu estive conversando essa semana, de sexta-feira para cá, com alguns irmãos, e alguns deles me contaram umas coisas que eu achei interessante. Eu recebi um áudio, até coloquei aqui na minha ministração, um áudio de uma ovelha minha, que ela disse ipsilitris, abre aspas: pastor, este ano 2021 eu irei trabalhar apenas para pagar as dívidas do ano de 2020, fecha aspas. Eu ouvi esse áudio várias vezes, eu respondi para ele, eu falei: filho, deleta esse negócio, repreende essa frase, acaba com isso aí, com esse pensamento, destrói ele, porque não é o propósito de Deus para a sua vida, não é a vontade de Deus para a sua vida, isso não é o que Deus projetou para você, não é o interesse de Deus que você passe o resto desse ano se matando para resolver um problema do ano passado. Deus quer que as coisas velhas se passem, e a Bíblia diz que tudo se faz novo na vida de um servo de Deus. Pelo menos deveria ser assim. Mas vocês sabem que eu sou meio conhecido como aquele pastor meio realista. Ele sai desse momento de vamos lá, vamos para frente, estamos vencendo, vamos bater o pé no chão e vamos embora ser realista. Na prática, muita coisa não é assim. Na prática, o que está acontecendo é que muita gente está como ele, até o gogó, atolado em dívidas, empresas que fecharam, não foram poucas, foram dezenas, só aqui, que eu conheço de perto. A nível de Brasil são centenas de empresas que faliram, que quebraram. Mas eu conheço e posso citar vários nomes de homens e mulheres, servas de Deus, que navegaram por essa crise e estão saindo dela mais fortes do que quando entraram nela. Quem crê nisso, diga amém. Eu não só creio nisso, porque eu conheço pessoas, até mesmo dentro da nossa igreja, aqui na nossa igreja. E eu poderia citar alguns exemplos, citar o meu, para não estar mexendo com a vida de ninguém. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque, como todo mundo sabe, no ano passado eu perdi uma empresa de 28 anos, com uma carteira de mais ou menos 130 clientes, aproximadamente. 31 de agosto de 2020 eu iniciei uma nova empresa. Escute o que eu vou lhe dizer, porque eu quero lhe contar esse testemunho. Dia 31 de agosto de 2020 eu comecei o Design Dental Laboratório de Prótese Dentária. Uma empresa do zero, zeradinha, novinha em folha. Comecei eu, 2 sobrinhos e um colaborador. Éramos 4 pessoas, apenas nós, mais ninguém. Dos 130 e poucos clientes, um cliente disse: vou ficar com o Juarez porque eu conheço ele. Os outros nenhum conheciam o meu nome, conheciam a minha marca, que eu criei há 28 anos atrás. Conheci o nome do meu laboratório, que eu construí e criei há 28 anos. E sabe o que aconteceu? Eu comecei do zero e fui de porta em porta atrás de cliente. Eu tive uma irmã que chegou aqui na igreja, que vendo eu tendo que começar do zero. Se você começa do zero uma coisa sem dívida, é legal, não é não? Mas se você começa do zero uma nova empresa com uma dívida de mais de 100 mil que ficou para te pagar, para tu te virar, para tu resolver, só de imóvel, para colocar o imóvel do jeito que era, deixar as coisas como estavam, mais de 50 mil, e por aí vai, e a conta era alta.
Você olha para tudo isso aqui, você agradece a Deus porque tinha um cartão que podia ir passando o cartão. Passa o cartão aqui, passa o cartão ali. Esse meu cartão, ele ficou assim, e era sem OF, né, pastor Fábio? Ficou assim meu parceiro durante alguns meses. Cartão que eu evitava, nosso, né? Nosso parceiro, meu e do pastor Fábio. Então assim, quando eu comecei essa empresa, eu fui de porta em porta, e eu não esqueci, por isso eu estava chorando aqui. Felipe, eu bati de porta em porta em pessoas que não sabiam que eu fazia o serviço, que eu trabalhava, que eu era o dono, que eu não era o empregado, que eu era quem construiu, quem fez o nome, quem construiu a empresa do zero. E eu ouvi de vários, eu fui em uns 15, ouvi de vários: Paz, eu não te conheço, vou continuar lá no antigo laboratório com o outro dono. Falei, tudo bem, doutor, não tem problema. Batia em outro: doutor, olha, eu sou o Juarez, eu era o proprietário, tal, agora eu sou o proprietário. Lola, eu não conheço, eu conheço outro dono, você não conhece não. Eu vou ficar lá. Na hora, doutor. Chegava em casa, quem via muito eu chorando era a Maíra. Muito. Não foram poucas as vezes que ela chegou, colocou a mão no meu ombro e disse assim: você vai sair dessa, te acalma, fica calmo, você vai dar a volta por cima, você está começando, é assim mesmo. Fofa foi uma das pessoas que chegou para mim e disse assim: ela trabalha com vendas, não tem nada a ver com a minha área, mas ela quis ajudar e disse: pastor, me dê uma lista aí de nomes de pessoas que eu vou visitar, leva ali uns dentinhos. Ela não entende de dente, mas ela se propôs a ajudar porque viu o meu desespero. Porque você perde tudo do dia para a noite. Sabe o que é você perder tudo? Você sai de um apartamento da Lagoa para ir morar em cima da sua empresa, porque você perdeu tudo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? No meio de tudo isso, se o cara não é um crente que durante anos foi fiel a Deus e a essa palavra, ele se desvia, ele se desespera e ele abandona a fé, porque ele vai ver as mãos de Deus cerradas, fechadas. E não porque Deus não seja bondoso, mas porque Deus é justo, e na sua justiça a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ninguém fugirá da colheita. Se você passa a sua vida inteira sendo infiel a Deus, infiel em tudo que diz respeito às coisas de Deus, não tem para onde. Quando você precisa da fidelidade de Deus, as mãos se fecham. Agora você passa uma vida inteira pegando do bruto da sua empresa, não era do líquido. Quantas confusões eu não tive, quantas confusões eu não tive, porque eu disse assim: nós vamos tirar do bruto da empresa o dízimo. Não aceito. Nós vamos, a empresa eu fundei foi assim, vai ser assim, do bruto, tire o dízimo do bruto. Mas qualquer empresa vai falir, a minha não vai falir. Tire do bruto, pegue o dízimo 10% do bruto. Não é do líquido, não é do que eu tiro, não é do que meu sócio tira, tire do bruto. Anos eu fiz isso, 20 e tantos anos sendo fiel a Deus, fiel a Deus. Lembro-me que depois de mais ou menos uns 2 meses, lá para meados de outubro, estava eu, os outros sentados. Jorginho chega dentro da minha empresa e diz assim: pastor, como é que tá as coisas por aí? Eu disse: cara, o negócio está feio, eu não tenho cliente e eu não tenho serviço. Ele olhou para mim assim com uma cara e disse assim: mas tu vai conseguir, porque tu é muito bom profissional, cara, rapidinho as pessoas vão conhecer. Eu disse: eu não estou confiando, não é nem no meu profissionalismo, eu estou confiando naquele que eu sirvo. Ele vai fazer essa maré virar. Escreve isso, Jorge. Alguém liga, porque viu uma fotinha no Instagram. Quanto que custa seu serviço? É X. Me manda a tua tabela. Mandei. Ele mandou logo uma caixa de serviços. Aí outro liga: olha, doutor fulano de tal me indicou para você.
Aí outro liga, aí depois de umas 2 semanas, as pessoas ligando, esse cliente que me ligou porque viu uma fotinha, ele disse assim para mim assim: Juarez, eu peguei aquela tua tabelinha em PDF, cara, eu fui nos meus contatos, até te peço desculpa se eu fiz errado, mas se eu fui nos meus contatos de colega dentista e mandei para todos, com a foto do teu serviço. Ninguém te ligou não? Eu disse: todo dia liga alguém, doutor. Todo dia liga alguém, doutor. Todo dia alguém está mandando serviço, doutor. 5 meses se passaram. Eu comecei com mais 3, eu e mais 3. Nós já somos 8 funcionários. E ontem, como vários dias dessa semana, a gente está ficando até meia-noite, trabalhando em pleno janeiro, que é escassez total de cliente. Sabe o que é janeiro para protético? É mês do desespero. Estou errado, Felipe? Não é assim que a gente pensa? É aquele mês que os clientes somem, os caras têm um monte de coisa para pagar, IPVA, não sei o que, ninguém procura dentista, mas eu dou glória a Deus, estou testemunhando para a glória de Deus, que nós estamos virando noite ali trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus permanece fiel a esta palavra. Se você entender os princípios básicos de uma vida próspera à luz da Bíblia, você nunca vai entrar numa crise sozinha. Você vai entrar em crise, mas nunca será sozinho. Você vai passar pela crise, mas nunca passará sozinho. A crise vai te atingir, como Deus permitiu eu perder tudo, até o nome, tudo. Mas eu louvo a Deus, porque Deus me deu um dos melhores laboratórios do Maranhão, com um nome que agora tem sido propagado como um grande nome, e eu estou aqui exaltando a Deus, para também aos invejosos, beijinho no ombro, a quem não crê, olha aqui para aqui, acredite, o Deus que nós servimos é um Deus que Ele é fiel. Fiel até o tutano. Não deixou faltar nada. Não deixou eu passar um dia de necessidade com os meus filhos. Não deixou eu passar um dia de dificuldade. Não teve ninguém que veio cortar a minha luz. Não teve ninguém que veio cortar a minha água. Ninguém veio, porque Deus não deixou. E sabe por que isso acontece? Porque quando eu tinha, eu não esqueci dele. Quando as coisas estavam na bênção, eu não esqueci dele. Quando Deus estava me abençoando, eu não esqueci dele. Você sabe o que muitos de nós fazemos? Quando Deus está olhando e abrindo as portas, a gente esquece, não às vezes só de Deus, a gente esquece até que é servo de Deus. E aí Deus cerra as portas e a gente não entende. Eu não vou nem longe, sentado aqui eu tenho convicção de que tem gente que passa um perrengue, há anos. Senta com ele, senta com ela, pergunte sobre a fidelidade dele, pergunte sobre a fidelidade dela, é 0. Fora os mais carudos de pau do mundo que existem, que dizem assim: pastor, é porque não sobra. Não vai sobrar, querido. Fidelidade não ficou para qualquer um mesmo, não, porque a fidelidade exige de nós compromisso. Existe de mim responsabilidade com aquele que eu digo que sirvo. E se você está entendendo o que eu estou falando e se enquadra naqueles que são fiéis, pode dar glória, querido. Mas se não, você vai dizendo assim: Jesus tem misericórdia de mim. Eu quero falar hoje só de 3 coisinhas que fizeram com que eu saísse no meio da crise, dentro de uma crise. Eu saísse de um lugar de alguém que deixou de existir para alguém que passou a existir com respeito. De alguém que ficou lá com 3 pessoas para alguém que está com 8. E se Deus quiser vai ser 9. Então entenda uma coisa, isso acontece sim na prática. Quando alguém diz assim: isso é mentira, isso é coisa de pastor, isso é coisa, não é não, querido, isso é Bíblia.
essa palavra não falha. Ainda que eu falhe, ela permanece ainda ali, válida e fiel. Você entende o que eu estou dizendo? Então existem três coisas, que são três coisas, Fernandinha, minha querida, que arrebentam com qualquer pessoa e que impedem com que ela seja próspera. Quem quer aprender isso? Levante a mão comigo, por favor, para eu saber aqui. Quer mesmo? A primeira coisa que eu quero com vocês dividir está no livro de Lucas. Abra para nós vermos o que Jesus falou. Pastor, me diga aí o segredo da prosperidade. Como que eu posso ser próspero? Primeiro, sendo um bom administrador. Você sabe aonde muita gente se arrebenta? Na administração pessoal, na autoadministração. Se você não souber administrar o que chegar na tua mão, você quebra. Se você não souber administrar as portas que se abrem, elas se fecham. Se você não souber administrar as bênçãos que chegam até você, elas se vão. E um dos grandes, quer ver? Quem já recebeu uma bênção grandiosa de Deus aí, que envolve a vida financeira, levanta a mão, na sua história de vida aí, levanta a mão, só para eu ver aqui. Quero conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olhe para cá. Por que você acha que esses 12 receberam? Portas que se abriram, portas que vieram de forma assim absurda. Negócios na justiça que você tinha certeza que não dava para Chico e foi mudado. Situações na família que você diz assim, não tem como, mas mudou o quadro. E todas estas coisas envolvendo finanças. E você não entende, pastor, por que eu não consigo ser próspero? Primeiro, má administração. Se não souber administrar o que tem, se arrebenta. Vamos ver isso na Bíblia? Lucas, capítulo 16. Abra aí. Em Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1, diz assim: disse Jesus. E dizia também Jesus aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, porque meu senhor me tirará a mordomia? Cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando eu for despossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando para si os seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te, escreve aqui 50. Disse depois a outro: tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Toma a tua obrigação e escreve 80. Olha para cá. Jesus disse que tinha um camarada que era responsável pelos bens de um cara forte e poderoso. O camarada lá começou a perceber, aquele senhor estava percebendo que os bens dele estavam se dissipando. Chamou o responsável: meu irmão, o que é que está acontecendo? Que tudo está se acabando. Eu não te quero mais como meu mordomo, como alguém que cuida das minhas coisas. Vou te mandar embora. O cara teve uma sacada. Ele pensou, a primeira coisa que ele pensa assim: bem, eu vou roçar. Se esse cara me mandar embora mesmo, cavar poço eu não cavo, porque a preguiça não deixa. Mendigar eu não vou mendigar, porque eu tenho vergonha. Eu não vou deixar de andar no luxo por causa desse camarada. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma desperta. Chamou os caras que estavam devendo o senhor dele. Rapaz, tu está devendo quanto? 100, né? Então bora, me paga. Tá aqui, mas escreve aqui que tu pagou só 50. Que é isso, rapaz? Como assim? Escreve, senão tu vai dançar. E ele foi fazendo. E para cada pessoa que ele foi recebendo dinheiro, ele foi guardando o que estava fora do contrato. Porque ele teve a grande sacada assim:
vou chegar para o meu senhor, vou dizer que eu recebi boa parte das dívidas que ele tinha no mercado, está aqui o dinheiro, mas ele nem sonha que boa parte do dinheiro está no meu bolso. Se ele me mandar embora, eu estou feito. Escute o que eu vou lhe dizer. O que acontece nessa história? Primeiro, versículo de número 2 diz assim: e ele chamando disse-lhe, que é isso que eu ouço de ti, um má administrador, ele tem uma má fama. O que é má fama, pastor? Que arrebenta com quem quer ser próspero. Ter o nome sujo. Eu quero pedir que você abra a Bíblia em Provérbios no capítulo 6, por favor. Quem sabe a partir de hoje você nunca mais precisa fazer isso na sua vida. Porque a pior coisa, teve dívidas que eu contraí em nome da empresa, com a ideia de que a empresa pagaria essas dívidas. A empresa se foi, ficou as dívidas, porque estava no nome de quem? Do pastor Júnior. Se tivesse o nome da empresa, ó, quem tinha que pagar? A empresa. Mas quem foi que contraiu e deu o nomezinho lá? Pastor Júnior. Ele errou? Errou. Por quê? Porque a Bíblia manda fazer diferente. Então quando você foge dela, não tem para onde, a consequência vem, o negócio arrebenta. Olha o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que aquele mordomo estava começando a ter o seu nome sujo na praça. O zum dele, estavam falando: rapaz, esse cara é enrolão, esse cara não paga, esse cara está enrolando, esse cara está roubando o senhor dele. Olha o que Provérbios capítulo 6 diz. Versículo 1 diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixastes enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca, faze pois isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, não deixe adormecer as tuas pálpebras, livra-te como a gacela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinho. Olhe para cá. Sabe o que o livro de Provérbios está dizendo? Quem empresta o nome para os outros se torna refém de uma prisão terrível. Quem já emprestou o nome alguma vez e se deu mal? Que levanta a mão, além de mim. Eu já me dei mal. O melhor, eu só me dei mal, sabe com quem? Se você adivinhar, você vai pecar. Mas se você acertar, eu vou dizer que você é crente. Eu me dei mal com quem? Não, parente não, porque eu não empresto para parente. Com crente. Essa semana, ontem, eu estava carregando uma empresária. E ela vinha falando da empresa. Uma grande empresária daqui de São Luís. E ela vinha falando e ela começou a comentar para mim. Ela disse assim: pastor, eu estou tirando do quadro da minha empresa algumas pessoas que são crentes. Eu disse: por que, querida? Faça isso não. Senão eu estou colocando ímpio. Não faça isso, minha irmã. A Bíblia manda priorizar os que são domésticos na fé. Ele disse: o problema, pastor, é que os domésticos da fé são os únicos que me dão problema. Os domésticos da fé são os que chegam atrasados. Os domésticos da fé são os que enrolam. Os domésticos da fé que quando eu viro as costas, eles estão conversando descansados. Os domésticos da fé são os que enganam. E o ímpio, se o horário é 6, ele chega a 10 para 6. Aí eu disse para ela uma verdade. Eu disse: sabe o que é interessante? Eu trabalhei com um monte de crentes a vida inteira. E por incrível que pareça, os funcionários que não me deram problema, todos eram ímpios. Eu tenho lá na empresa 2 jovens que não são crentes. E não são crentes mesmo. Chegue lá 10 para as 8, elas já estão na porta. Os crentes, chega 9, 9h30, 10. Crente. Você pensa que eu estou brincando? É assim. E isso é lamentável para o povo de Deus.
vergonhoso, eu estou falando ao vivo, porque é uma vergonha para essa nação. Isso, ei, se você não saiu do Brasil, saiba, isso é do Brasil, lá para fora não é assim não. Crente lá fora, ele é exemplo. Nas empresas onde eles trabalham, eles dão exemplo. Aqui no Brasil é essa bagaceira. Eu fui conversar com uma irmã sobre a empresa dela. Eu digo, irmã, cadê fulana de tal que sempre atendeu aqui tão bem? Pastor, não deu certo, não, mandei embora. Mandou embora por quê, querida? Estava me roubando. Digo, como é, minha irmã? Estava me roubando. Lhe roubando, digo, roubando. Virava a costa, roubava. E eu descobri. E ela é crente. Canta no vocal. Isso é vergonhoso. Sabe? Então a Bíblia diz que eu não posso de forma alguma deixar o meu nome se sujar na praça, quando se fala principalmente de finanças. Por quê? Porque quando você tem o nome na praça, meu irmão, sujo, você não está sujando só o seu nome, você está sujando o nome de quem? Dele. Eu me recordo, Adelmo, que quando eu me converti, há uns 20 e tantos anos atrás, era comum, de praxe, as igrejas receberem cartas dos bancos, oferecendo às igrejas empréstimos, oferecendo à igreja formas de investir mais, porque existia a fama de que a igreja era honesta, pagadora, deixava tudo. Hoje você chega no banco, se ele perguntar qual é a sua profissão, graças a Deus que minha profissão não é ser pastor, mas se eu chego no banco e digo minha profissão é pastor, eles já olham cada um para o lado, se brincar guarda até a carteira. Eu vi um estudo feito pela USP, a Universidade de São Paulo, uma das mais importantes do Brasil. Eles fizeram uma pesquisa para ver as classes mais desonestas do Brasil. Primeiro lugar, político. Segundo lugar, polícia. Terceiro lugar, adivinha, chuta aí. Chuta aí, querido. Pastores. As classes mais desonestas da nação: políticos, policiais, corruptos, pastores. É vergonhoso, não é isso? É uma vergonha. E se o pastor é desonesto, você acha que a igreja é o que é honesta? A galera vai na onda do pastor, querido. Se o cara é desdobroso, você acha que a igreja não vai ser desdobrosa? Se o pastor anda aplicando o golpe ali, irmão, tem irmã que compra não paga, tem irmão que compra não paga. Por isso que eu não gosto de vender produto, porque eu vou vender para crente, e aí eu vou pegar um tal de calote crente. Rapaz, é vergonhoso. Mas se eu perguntar aqui, quantos de vocês já venderam produtos de Avon, sei lá, Boticário, o que for, Natura, e quem não pagou? Irmãos, não pagam. É assim ou não é? Eu estou errado? Então não empreste, não dê. A Bíblia manda não dar. A Bíblia diz assim, é para não dar. Não empreste. Me empresta um dinheiro, não posso. A Bíblia diz que eu não posso. Me empresta teu nome aí, por favor. Não posso. Por quê? Porque a Bíblia diz não pode. Mas é para mim, eu sou seu. Não posso, querido. A Bíblia diz não faz isso para o teu companheiro. Minha irmã, se a Bíblia não anda fazer para o meu companheiro que está ali do meu lado, eu vou fazer para quem, meu irmão? E aí, Fernanda? Se tu não pode fazer para o teu companheiro, Fábio, quem vai fazer? Não faz para ninguém. Não tem para quem fazer. Entendeu, Lucas? Então assim, tem certas situações que a gente precisa atentar, porque ele quer para ver. Abre em Provérbios capítulo 22. E se puder, eu vou até desligar para facilitar para Lucas aqui. Provérbios 22, versículo 26. Olha o que diz a Bíblia: não estejais entre os que se comprometem, entre os que ficam, por quê? Fiadores de dívidas. Pois se não tem com que pagar, deixarias que tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Ei, tirar a cama debaixo de ti, está falando, vai tirar o teu sono, meu irmão. Tu presta teu nome e tu vai ficar sem dormir.
Não há como você ser próspero se você não administra o que tem. Se você não souber administrar as coisas que Deus coloca nas tuas mãos. Você pega e empresta, e dá, e ajuda. E aí quando falta, você faz o quê? Você ora. Aí Deus vai dizer assim: mas eu te dei, eu abri a porta, eu te abençoei, eu fiz isso. E aí como é que fica? Vamos olhar um negócio interessante na Bíblia. A consequência das pessoas que são más administradoras daquilo que realmente Deus lhes dá o versículo 2, a parte C diz que aquele senhor virou para aquele mordomo e disse assim: eu não te quero mais comigo. Isso é demissão. Tu sabe uma coisa que eu ouvi na ponta da areia que eu fiquei chocado? Uma ovelha disse assim: pastor, já estou completando 1 ano e 3 meses na empresa. Falei: cara, que maravilha, cara. Ele disse: pois é, esse mês eu apronto uma. Eu digo: o que, rapaz? Esse mês eu vou aprontar alguma coisa. Esse cara vai ter que me demitir. Como assim te demitir, meu? Que doidice é essa, rapaz? Pensamento maluco é esse, cara? Pastor, pensa comigo, pastor. É massa a empolgação do cara. Pensa comigo. Ele me demitindo, não vai ser por justa causa. Ele vai arrumar um jeito, vai me demitir. Sabe o que eu vou fazer? 6 meses, pastor, sem trabalhar em casa, só ganhando meu salário. Seguro-desemprego, FGTS, pastor, fundozão de garantia de 1 ano. Pastor, para que eu vou querer trabalhar se eu posso ser demitido? Olha a visão medíocre, diabólica, pecaminosa de um camarada desse, crente, ovelha lá da ponta da areia. E quando eu olhei para ele, disse: filho, não faça um negócio desse em nome de Jesus. Você está maluco, cara? Tanta gente precisando de emprego. Ah, pastor, eu já decidi, eu quero tirar 6 meses de férias. Gente, um cara desse não merece assim cara, vamos botar ele no corredor só de crente, aquele corredor alemão de crente, só para dar na cabeça dele, para um cabo ver se toma vergonha. Gente, isso é sério, mas isso acontece. As pessoas fazem isso. Elas, quer ver como faz? O próprio texto diz, do versículo 4 ao 7 de Lucas, aonde a gente estava lendo, que o mordomo diz assim: olha, trabalhar, que é cavar, eu não sei. Eu não sei também mendigar, porque eu vou ter vergonha. Já sei o que eu vou fazer. Olhe para cá. Vou entrar no esquema. Chamou os caras, viu uma forma de ganhar o dinheiro extra, tirou daqui, o cara não percebeu, tirou dali. Eu vivi essa semana, Flávio, uma situação que eu fiquei chocado. Uma ovelha compartilhando comigo: pastor, estou tão triste com fulano de tal, porque a gente confiava nessa pessoa e de repente a gente começou a descobrir um monte de coisas que não estavam certas. Isso é decepcionante, irmãos. Olhe para cá, isso é decepcionante, envolvendo finanças. Gente, dinheiro é uma coisa séria. Ela levanta uma pessoa, mas ela pode destruir a vida dela. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tem gente que se destrói por causa desse maldito amor, pelo amor desenfreado de entrar nos esquemas. Eu tenho um camarada que chegou para mim e disse assim: pastor, meu candidato venceu. Eu disse: e aí? Me prometeu um emprego fantasma. Eu disse: o quê? Prometeu um emprego, eu disse o nome do vereador, por sinal o cara daqui de São Luís, o Bambambam da pilantragem de São Luís. Aí todo mundo já sabe até quem é, porque é o Bambambam daqui da área também. Aí eu prometeu: não, vou te dar um emprego fantasma, faz aí a boca de urno. E o cara se matou, mas olha aqui o que é massa. Aí ele: pastor, amanhã provável que eu chegue tarde, porque eu vou estar cedinho na porta do camarada. Às 5h30 da manhã o cara estava lá na porta. Deu 6 horas, aqueles bandos de segurança saem. Pô, não, fala com fulano de tal aí, tem um emprego garantido aí nessa parada aí. Tá não, tá viajando, volta amanhã. Aí lá vai o bestão de novo, no outro dia. E nessa brincadeira já está acabando o mês.
E ele acordando de madrugada atrás desse emprego fantasma. Eu já disse para ele hoje, eu digo: meu filho, desiste desse emprego fantasma, fica com o teu emprego real mesmo aqui, que esse teu é garantido, cara. Poxa, pastor, mas eu trabalhei tanto. Diz: pois é, mas você trabalhou com uma coisa que é suja. E se você trabalha com sujeira, você fica... não tem como. Entrou no esquema, meu irmão. Vai garantir o quê? A bênção de Deus? Deus vai te abençoar no meio da lambuzina? Que é isso, meu irmão? Então a Bíblia mostra que o camarada lá, ele teve uma sacada. Rapaz, deixa eu ver como é que eu ganho um extra. Eu vou tirar um extra aqui, que esse camarada não vai ficar só com dinheiro não. E entrou no esquema mesmo. Chamou os caras, disse: rapaz, olha, paga aqui tua dívida. Diz que tu pagou só 50. Ó, tu aqui, ó, me dá uma parte. Anota aqui, tu pagou tanto. Tu deve quanto? 100. Diz que tu pagou 50, me dá uma ponta por fora. Eu vou dar por kit a tua dívida. E foi comendo o dinheiro daquele seu senhor. Isso a Bíblia mostra uma coisa de 2000 anos atrás. Acontece ou não acontece hoje? Sim ou não, senhoras e senhores? Hoje em dia. Às vezes, acontece às vezes conosco, né? Alguém que olha assim e diz assim: poxa, pastor, bem alguém contou alguma coisa para o pastor, né? Como uma ovelha que chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou muito triste com o senhor. Eu disse: por quê? Porque eu sou no púlpito pregando. Poxa, pastor, o senhor foi falar lá de uma coisa que eu faço lá no meu negócio. Eu digo: a senhora faz isso, irmã, no seu negócio? Aí ela ficou me olhando, como ela dissesse assim: ixi, não era comigo que ele estava falando, não era para mim. Eu falei: eu não sabia que a senhora fazia isso, irmã. Eu fiz uma vez ou outra. Eu digo: essas coisas nós fazemos, mas a Bíblia diz para nós não fazermos, porque a administração errada resultará em perdas. Você pode perceber que todo o dinheiro que vem fácil, o que acontece com ele? Ele chegou fácil, chegou através do esquema. Aí o camarada está lá instalando um negócio lá na casa do cara. Aí o vizinho disse: para dar uma esticadinha para mim até aqui, rapaz, eu te pago por fora. Aí o cara disse: pô, vou ganhar um extra aqui, vou esticar até ali. Aí o dono descobre e manda embora. Outro dia eu estava conversando com um irmão que trabalha com internet. Aí ele me compartilhando um monte de situações que acontecem no meio que ele vive. Do próprio cara que instala, meu irmão, vai lá por fora e rouba o produto para vender para outra empresa. Bandido, um cara desse tinha que pegar e cair de bolacha num cara desse, enganando o próprio cara que está dando emprego para ele. Isso, sabe quando que ele vai ser próspero? É nunca. O dinheiro que ele ganhou fácil num dia, no outro dia acaba, porque Deus não permite esse tipo de prosperidade avançar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Primeira coisa é a administração. Se você não sabe administrar, não adianta. Se você não consegue avançar na administração, não adianta. Nós precisamos aprender a administrar as coisas que Deus nos dá. E eu vou parar hoje aqui na administração, porque eu quero falar dos 2 itens na próxima semana. Mas olhe para mim um minutinho, por favor. Ninguém diga que Deus não está abrindo portas no meio da crise. Pare de dizer, ou de abrir a sua boca para dizer que Deus não está te olhando, que Deus não está te abençoando, que Deus está fazendo isso, porque a Bíblia mostra que as mãos de Deus não estão cerradas, que elas estão abertas para abençoar aqueles que amam e temem ao Senhor. Agora, se você é um desses que diz amar a Deus, diz temer a Deus, mas é uma pessoa que, dizendo respeito a este Deus, é infiel, tenha certeza, Deus não irá te honrar, porque isso é bíblico. E administre o que chega na tua mão. Administre as coisas que estão chegando para você, porque do mesmo jeito que elas chegam, em algum momento elas se vão. Fique de pé em nome de Jesus comigo. Eu quero pausar aqui e continuar na próxima quarta-feira, porque eu preciso que você aprenda e entenda que se nós queremos viver no meio da crise, como Deus está me permitindo viver, em meio a toda esta crise. Eu estava conversando hoje com um funcionário e disse: meu irmão, Deus é muito tremendo, porque Deus traz, irmãos. Olha, deixa eu lhe contar uma coisa.
no meio da crise que eu estava vivendo, eu precisava de um profissional em uma área, que apesar de eu dominar ela, eu não consigo abraçar ela e as outras áreas que eu domino. Então eu precisava de alguém para dominar essa área, para que eu pudesse ficar nas outras. Procurei em todos os contatos que eu tinha, todos diziam: pastor, não posso, pastor, eu estou empregado, pastor, eu estou bem. Vieram 2 ainda fazer um teste. Um eu já vi que era enrolão, porque já estava levando um instrumental meu para casa. Eu digo, o cara no primeiro dia de teste, ele já levou o instrumental sem querer para casa. Eu vou dançar rapidinho. Meu camarada, deixa o instrumental e vaza, não dá para Chico. Não quero ladrão perto de mim mesmo lá. Eu não quero ter que guardar minha carteira, porque tem um cara novo ali. O outro chegou, marquei com ele 10 horas, ele chegou 2 horas da tarde para uma entrevista. Eu disse: meu irmão, pode voltar, não dá para ti. Que é isso? Aí eu fiquei, o cliente começou a me mandar um serviço daquela área, e eu virando noite aperreado, que eu sozinho. Lembrei de um irmão. Isso aqui é verídico, irmão. Isso é um testemunho vivo. Eu vou trazer esse irmão para contar isso para vocês. E Felipe sabe quem é. Irmão Alisson. Trabalha só numa área específica de resina. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu liguei para o Alisson e disse: o Alisson, ele deve estar me assistindo inclusive, porque ele assiste todos os cultos. Disse: o Alisson, meu filho, você conhece alguém que pode trabalhar na área de resina? Porque eu estou precisando de alguém. Ele disse: só um minutinho. Conversou com a mulher disse para ele assim: meu querido, aceite agora, diga para ele não procurar mais, que é você que vai trabalhar lá. Eu não liguei convidando ele, eu liguei perguntando se ele conhecia alguém. Ele me liga: pastor, a vaga é minha. Eu falei: mas a vaga é sua, mas você tem laboratório. Você tem um laboratório seu, você vai deixar seu laboratório. Ele disse: pastor, eu converso com o senhor quando eu chegar. Ele sentou para conversar comigo e disse assim: pastor, meu laboratório faliu. Eu estou tirando as coisas. O senhor me ligou, eu estava carregando as coisas para minha casa. Eu perdi todos os meus clientes. E nós estávamos desempregados, eu desempregado e a minha mulher, e a gente orando, pedindo para Deus abrir uma porta. Quando o senhor ligou oferecendo um emprego para alguém que eu conheço, eu disse: o emprego é meu. Escute. Ele veio alegre demais. É um cara mais que eu amo demais ali no laboratório. Camarada mesmo, da gente estar todo dia. Às vezes quando a gente tem tempo, a gente para estudar a Bíblia juntos. É um cara nota 1000, um cara incrível. Tanto ele como a esposa dele se converteram aqui há muitos anos atrás. E hoje moro lá para depois da China, onde Judas se matou, longe demais, não dá para se congregar aqui. E aí ele chegou para mim e disse uma coisa que eu não esqueci até agora. Primeiro dia dele, ele começou a ir trabalhar, porque não tinha trabalho para ele, e o laboratório dele tinha fechado. Com um mês ele começou a dizer assim: pastor, eu posso vir em horários diferenciados, não vou deixar o senhor na mão não, eu vou botar todo o seu serviço, eu vou fazer só para ficar tranquilo. Eu disse: por quê, Wallace? Porque desde o dia que eu pisei na sua empresa, tem chovido clientes para eu trabalhar, e eu tenho vindo fazer o seu serviço. Corro para casa, viro noite para fazer o meu serviço, e os clientes estão me pagando aqui, ó, direitinho. Eu abracei ele, glorifiquei, eu disse: meu irmão, então fique aqui, que a bênção está aqui, senhor. Ele disse: eu não largo não, porque Deus me revelou que tem uma chave aí que o senhor vai me dar. Eu digo: não se preocupe, está aqui a chave para você entrar no laboratório. Quando você for até tarde, está aqui a chave. Ele riu. É uma pessoa que eu amo demais. Crente, convertido, ele e a esposa, diáconos de uma igreja, não sei das brenhas dali, longe, não sei como é o nome. Igreja, não sei do que, do crente do último dia de Jesus. Mas o fato é que eles são crentes, servos de Deus. E Deus, escute isso, porque Deus faz essas coisas. Deus permite a empresa dele fechar, para ele vir atender uma demanda de um servo de Deus, porque Deus está querendo me honrar. Como que Deus dissesse assim: meu filho, não tem ninguém, eu vou trazer alguém que você precisa. Um cara que é um grande profissional, que tem feito todos os serviços na área que ele domina, que eu fico descansado em relação a isso. Responsável até o tutano, um cara direito, que eu posso sair e deixar R$1 milhão espalhado em nota de R$1, não fica uma nota que não fique no mesmo lugar. Um cara direito.
que leva o nome de Cristo por onde passa, e ele pisa na sua empresa para poder ter um emprego, para ter o que comer a ele e a família. E Deus diz: agora que você veio atender o meu servo, eu vou te prosperar. Deus faz essas coisas com aqueles que temem a Ele, com aqueles que se submetem a essa palavra. Então ponha no seu coração uma coisa: enquanto for infiel, viverá debaixo de maldição. Você pode não aceitar isso, você pode rejeitar isso, você pode brigar, você pode pegar pregações desses babacas que ficam fingindo aí que são pastores para justificar o teu erro, mas continuará vivendo uma vida miserável, porque Deus quer isso. Olha o dedo aqui, não, Deus quer te fazer próspero e te abençoar, mas você precisa aprender na fidelidade a Ele, ser um grande administrador das coisas que Ele te dá, porque as portas estão abertas. Deus não fechou as portas aos seus servos, Deus não fechou as suas mãos aos seus servos, e os ouvidos deles não estão tapados para oração feitas pelos seus servos. Se você é um servo ou uma serva de Deus, permaneça na fidelidade com Ele e confiando nele, porque o seu pastor é um testemunho vivo de que valeu a pena os anos que eu passei sendo fiel a Ele. Os anos que eu passei, quando não tinha serviço no laboratório, eu reunia o pessoal e a gente ia estudar, discutir, aprender, crescer, porque se eu não estava sem trabalho, eu não ia ficar parado. Eu tenho que aprender a otimizar meu tempo para justificar o porquê estou ali. Tem gente que quando não tem trabalho, sabe o que ele faz? Vou para casa. Por quê? Não tem o que fazer, não está dando peixe, vou para casa, vou deitar. Mas meu irmão, onde está para... Não, mas vou deitar, vou descansar. Se profissionalize, seja melhor, cresça mais, administre as coisas que Deus está te dando, porque Deus tem interesse que você seja próspero, que você seja abundante, que você tenha abundância no reino de Deus. Deus tem interesse nisso. Sabe por quê? Porque se você for abundante, a obra de Deus é abundante. Ela não mendigará pelo caminho, ela caminhará de braços dados com você. Quem está entendendo isso? Vem cá, pastor Fábio, ora aqui, agradecendo a Deus. Eu estou vendo que todos que estão aqui são crentes, mas se houver alguém que ainda não é crente, que quer aceitar Jesus, é só sair do lugar que a gente ora agora e apresenta você para Jesus. Uma coisa eu sei lhe dizer: se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer mudar a maneira como as coisas ao seu redor estão acontecendo, e a única maneira